O Senado americano acabou de passar uma proposta para banir completamente o TikTok aqui dos Estados Unidos. Sendo aprovada, ela foi enviada para o presidente Biden, o TikTok não vai mais poder operar aqui nos Estados Unidos, significando que ninguém mais aqui nos Estados Unidos, público de 300 milhões de pessoas na população americana, não vai mais ter acesso nenhum ao TikTok. Mas por que eles estão fazendo isso? Na verdade, como muita gente sabe, eu trabalhei no TikTok como Marketing Science Partner e eu vou te dar os insights de toda essa situação. Bom, em 2020 eu fui contactado pelo TikTok antes de eu começar a trabalhar, que foi em 2022, para trabalhar no TikTok. E por que eu não fui para aquela vaga? Por diversos motivos, mas um dos mais importantes é que na época o Donald Trump estava para banir o TikTok nos Estados Unidos. Então, para mim, sair de uma empresa estabilizada como o Meta para ir para o TikTok, que tinha essa possibilidade grande na época de ser banido nos Estados Unidos, e a partir daí a gente sabe que isso acaba rolling over, ou seja, atingindo outros mercados em outros países, eu falei, não, é muito arriscado e na época eu fiquei por lá. Não houve o banimento na época e eu acabei 2 anos depois me mudando para o TikTok. Mas agora essa proposta voltou e ela foi aprovada no Senado. E o que isso significa? Primeiro, como eu disse, ninguém mais aqui nos Estados Unidos vai poder utilizar o TikTok. Mas essa proposta é válida? Realmente existe um risco do TikTok, pelo fato dele ser uma empresa chinesa, que é o que eles estão alegando, que os dados dos americanos estão indo para pessoas na China, que estão trabalhando esses dados e fazendo o que eles querem basicamente com esses dados, isso representando um risco para a população americana? Bom, vamos ver isso. Recentemente saiu uma matéria que documentos da corte aqui nos Estados Unidos revelaram que o TikTok estava permitindo que o Netflix, funcionários do Netflix, acessassem as mensagens privadas dos usuários. Opa, peraí, não foi o TikTok, foi o Facebook, né? Desculpa, gente, desculpa, eu confundi. Tava pensando que era o TikTok, na verdade foi a corte nos Estados Unidos, os documentos na corte mostraram que, baseado nas antitrust laws, que o Facebook tinha deixado o Netflix olhar nas direct messages dos usuários, era o que dizia os documentos da corte. Então, desculpa, gente, estava falando do TikTok, mas não foi o TikTok. Mas qual que é o risco do TikTok, então? O que a gente vê como o maior risco do TikTok aqui nos Estados Unidos, o que eles estão alegando? Bom, um problema muito grande, disseram que desenvolvedores na China e na Rússia estavam tendo acesso aos dados dos usuários do TikTok dentro da Rússia e dentro da China. E isso representa um grande risco para a população americana. Opa, peraí, desculpa. Foi o Facebook de novo, gente, me confundi. Não foi o TikTok. Desenvolvedores na China e na Rússia tinham acesso aos dados dos usuários do Facebook por anos. Isso foi o que os senadores disseram, não sei se ficou comprovado. Então, mais uma vez, desculpa, gente, não foi o TikTok. Mas o que eles estão fazendo? Por que eles estão querendo banir o TikTok, então? Bom, o TikTok ele foi multado em 276 milhões de dólares por causa de um data leak, ou seja, vazamento de dados envolvendo mais de 533 milhões de usuários. E, foi o Meta? Não foi o TikTok, foi o Facebook? Dados do Facebook, Gente, desculpa. Não, peraí, agora eu lembrei. O TikTok tinha dado acesso a dados de usuários para uma empresa que tinha sido flagged pelo sistema de inteligência americano, ou seja, a CIA. A CIA falou, essa empresa é perigosíssima ela ter acesso aos dados dos nossos usuários, e aí o TikTok deu acesso a eles foi o Facebook de novo? Mas por que eles estão, então, querendo banir o TikTok? A gente tem visto, mas não era questão de dados? O que foi? Gente, me desculpa. Lembrei, finalmente. O ponto não era nada disso de dados. O ponto é o seguinte, foram feitos uns estudos dentro do próprio TikTok, nos quais esses estudos mostraram que o TikTok era extremamente prejudicial, principalmente para garotas adolescentes, e eles sabiam disso. E dessa mesma forma, mesmo sabendo tudo isso, eles continuaram permitindo que essas pessoas acessassem o TikTok irrestritamente. E o que foi? Foi o Facebook também. Facebook sabe que o Instagram é tóxico para garotas adolescentes, documentos da empresa mostram. Mas espera aí, se isso tudo está acontecendo, por que o Senado americano está passando essa bill para forçar a empresa ByteDance, que é dona do TikTok, a eliminar o TikTok dos Estados Unidos ou vender o TikTok para uma empresa americana? Bom, o que eu vou passar para vocês
É o que eu acho disso tudo, tendo trabalhado vários anos em tech, conhecendo um pouco o que acontece nos bastidores desse setor, e passar por que os Estados Unidos está querendo que o TikTok seja eliminado daqui ou seja vendido. Bom, como muita gente sabe, eu trabalhei em praticamente todas essas empresas, Google, Facebook, TikTok, e a última delas foi justamente o TikTok. O TikTok, ele é detido por uma empresa chinesa chamada ByteDance, que é uma empresa muito grande na China, que ela é detentora de um outro app na China também, que é muito semelhante ao TikTok, e eles compraram aqui muitos anos atrás o Musical.ly e acabaram tornando o Musical.ly o TikTok aqui nos Estados Unidos. Mas por que eles querem banir o TikTok? O que acontece é que nos Estados Unidos eles não têm muito controle sobre o que acontece no TikTok. Alguns documentos já mostraram anteriormente que a gente chama de um dedinho ali do governo aqui e ali em empresas como o Facebook. Basicamente, eles conseguem controlar aquilo que o Facebook vai mostrar para você, mas eles não têm esse controle com o TikTok, assim como vários países não têm esse controle com o antigo Twitter, o X, como a gente viu esses casos acontecendo no Brasil. O que tem acontecido, pelo menos na minha opinião, é que os governantes eles estão desesperados. Por quê? Por causa dessa falta de controle. Pensa só, vou te dar um exemplo na Austrália, país onde eu morei por 17 anos. A Austrália também está com várias legislações agora para banir o X, o antigo Twitter. Por quê? Porque você tem uma liberdade de expressão lá e fatores, coisas que você pode postar ali que você não vê em outras mídias sociais, que acaba sendo prejudicial para o governo ou para a reputação do governo desses países. Então, tudo que eles querem é controle. Porque se você pensar, até algumas décadas atrás, o governo controlando emissoras de TV ou controlando jornais era o suficiente, porque todas as informações estavam centralizadas nesses tipos de mídias. Com o surgimento das redes sociais, eles foram perdendo esse controle, mas eles não conseguem ter esse mesmo envolvimento com empresas como o TikTok. Talvez no Brasil vocês não estejam a par, mas teve um caso, alguns anos atrás, pouco tempo atrás, 2022, em que o governo americano, o FBI, o governo americano através do FBI, começou a divulgar a história de que os dados, as informações que estavam contidas no laptop do Hunter Biden, que é filho do presidente Joe Biden aqui nos Estados Unidos, que era isso desinformação russa, eles estavam tentando meddling, como a gente fala aqui em inglês, na eleição, para que o Trump ganhasse a eleição. E aí, anos depois que o Trump perdeu a eleição, que eles falavam, ah, não, isso é besteira, isso é desinformação. Quantas vezes você já ouviu falando que coisas da rede social são desinformação? A gente viu isso no Brasil o tempo todo, né, alguns anos atrás. E aí, depois da eleição, o próprio Mark Zuckerberg foi no Joe Rogan e ele falou que o Facebook, ele suppressa, ou seja, ele reprimiu essas informações sobre a história do laptop do Hunter Biden, porque o FBI pediu isso para eles. Gente, eu não trabalho mais no TikTok, eu não tô aqui para defender o TikTok e nenhuma outra rede social, mesmo as outras que eu trabalhei anteriormente, como Meta, Instagram, Facebook, Google e assim por diante. Mas o que eu quero dizer é que tem havido um esforço dos governos, não só aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil e em outros lugares, para controlar a informação que você recebe. Por quê? Porque a partir do momento que você recebe uma informação que eles não queiram, isso te leva a pensar, te leva a tomar outras decisões e principalmente leva você a mudar o voto. Porque uma vez que eles não detêm mais a informação, eles não têm mais o controle daquilo que eles querem que você acredite e que você pense. E a pior coisa para um governo, principalmente um governo mais controlador, é que você pense por você mesmo. O que eu acho que vai acontecer, é claro que eles vão acabar chegando num acordo, é possível que o TikTok seja vendido por uma empresa aqui americana, e aí essa empresa americana vai ser como a controladora do TikTok nos Estados Unidos. Claro que ela pode estar, de uma certa forma, respondendo para a ByteDance na China, mas todo o controle vai estar dentro aqui dos Estados Unidos. Essa questão de que os dados vão para a China, vão para a servidora, isso é uma grande besteira. Porque os dados ficando aqui nos Estados Unidos ou indo para a China, eles teriam acesso da mesma maneira. E agora, todas as redes sociais, é óbvio que elas têm os seus problemas, e o TikTok não é diferente. Eu não estou defendendo aqui falando que o TikTok não tem problema nenhum, ou que ele não é prejudicial em nenhum aspecto. Não, eu não estou dizendo isso. Eu só estou falando que eu acho que é um exagero tudo isso que tem sido feito aqui para ter esse controle. E o objetivo é simplesmente esse, tomar o controle. Assim como a gente tem visto isso acontecendo no Brasil em relação ao Twitter, né, o X, todas as medidas que o governo tem imposto contra o X, para quê? Para acabar com a liberdade de expressão. Porque enquanto em algumas plataformas eles conseguem controlar essa liberdade, em algumas outras plataformas não. Então é isso, gente.
Não acreditem que é porque simplesmente os dados estão indo para um lugar ou para o outro, porque como eu mostrei para vocês aqui, a gente tem muito mais casos, inclusive casos recentes, de fillings dentro da corte nos Estados Unidos, de data leaks, de problemas, de compartilhamento de dados de uma maneira inadequada, do Facebook, muito mais do que a gente vê do TikTok. Legal, gente, obrigado quem participou do vídeo de hoje. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui seu comentário, me ajudem a chegar aos 60 mil inscritos até maio, a gente bater 60 mil inscritos no canal, e eu vou estar trazendo muitas informações importantes para vocês aqui do mercado de tech, de Data Science Analytics, e a gente se vê na próxima. Um abraço.